Olha, o Conselho Regional de Medicina de Rondônia, o CREMERO, se manifesta sobre a morte de uma mulher na porta de uma unidade pública de saúde por falta de atendimento médico. E começa a apurar eventuais responsabilidades de médicos na morte dessa paciente. Rosineide Bassan morreu após sofrer uma parada cardíaca e não receber o socorro médico que precisava na unidade de pronto atendimento José Adelino da Silva. Mas de quem é a culpa? E o grande problema é que a população acaba culpando o médico que ali está na frente dele, que está na linha de frente, está no fronte, como se fosse ele o culpado. E não é ele o culpado, ele é tão vítima quanto os pacientes dessa má gestão. Segundo ele, uma sindicância já foi aberta para apurar os fatos. Nós já mandamos um ofício para o José Adelino, querendo a escala de plantão dos médicos. Já vamos convocar todos os médicos que trabalham no José Adelino para conversar. Nós já abrimos uma sindicância, a sindicância 06 de 2018. Então nós não trabalhamos com especulações, nós vamos trabalhar com fatos, vamos atrás da verdade. Ele diz ainda que hoje o número de médicos é insuficiente para atender a demanda. Mas que pior do que faltar médico é deixar faltar medicamento nos postos e pronto atendimentos da cidade. Uma das maiores queixas que hoje nós recebemos dentro do CREMERO, e isso está tudo muito bem documentado, é a falta de insumos. Esses dias faltava dipirona. Então não adianta às vezes ter um médico lá se não tem condições mínimas dele exercer a medicina com dignidade. A morte de Dona Rosineide Bassan levanta algumas dúvidas sobre o caos da saúde pública em Porto Velho. Até quando a população irá passar por isso? E será que existe uma luz no fim do túnel ou a situação irá piorar? E vai piorar, vai piorar. Essa época do ano, grande parte dos médicos aqui de Porto Velho, ou do estado de Rondônia, fazem prova para a residência, vão tentar especialidades. E ele passando na especialidade, o que é que ele vai fazer? Ele vai desfalcar o plantão, ele vai deixar de ir para a UPA, ele vai deixar de ir para o posto de saúde. E o gestor já tinha que saber disso, já tinha que prever isso. Saber que vai ter um desfalque na sua escala e contratar mais médicos. Para o presidente do Conselho Municipal de Saúde, João Aramaio, é preciso ter planejamento para poder melhorar a saúde pública. A gestão atual precisaria, num processo de planejamento, trabalhar como todas as outras gestões trabalharam. Agora, precisa melhorar mais um pouco? Precisa, mas se tratando de saúde, todo tempo vai precisar melhorar, todos os dias. Tá? Então, se na próxima gestão entrar novos secretários e vão entrar, eles vão ter problema de gestão também e precisam estar melhorando todos os dias. Sobre a morte da senhora Rosineide Bassan, ele disse que todas as providências já estão sendo tomadas. Conversei ontem com o secretário adjunto, já está sendo tomado todas as medidas legais, tá? E vai ser apurado, tá? Já foi aberta sindicância dentro da CEMUSA para que seja apurado tudo isso. CREMERO também já abriu, o Conselho vai acompanhar tudo isso para a gente ver as responsabilidades de cada profissional. Todos, muita gente vai ter alguma parcela de culpa. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde, a CEMUSA, disse como primeiro ato para resolver as questões de escalas de trabalho, convocou todos os servidores de nível superior para comparecer no gabinete a fim de fazer um recadastramento. Dessa forma, será possível reorganizar administrativamente a lotação de cada profissional e reordenar as escalas e horários de trabalho nas unidades básicas de saúde e de pronto atendimento, que estão cientes das dificuldades, trabalhando para saná-las e lembrando que em nenhuma hipótese o médico deve abandonar o seu plantão. Everton. Bem, nós tivemos hoje no Papo de Redação, na Rádio Parecis, durante 2 horas, a presença do Dr. Andrei Leonardo de Oliveira, presidente do CREMERO, do João Aramaio, que é o presidente do Conselho Municipal de Saúde, e também de José Carlos Coutinho, que é conselheiro
tanto do Cremero quanto do Conselho Municipal de Saúde. Durante 2 horas eles falaram isso que vocês ouviram aí, e claro, muito mais, mas muito mais mesmo. Bom, primeiro lugar, é bom que a gente diga, ninguém quer crucificar ninguém. Ninguém está preocupado só em achar culpado, em punir, não. Claro que se tiver que punir, se tiver gente para ser punida, tem que ser punida de forma exemplar. E quando se fala exemplar, é para que sirva de exemplo para os demais. Para saberem que aquilo que se faz e faz errado, se paga. E pior, a consequência foi a morte de uma paciente, de uma pobre mulher que bateu as portas da policlínica e não foi atendida. Então, o que se quer, na verdade, nós aqui também, eu abriria a mão da audiência todinha para ter uma saúde perfeita. Nós não estamos buscando notoriedade, até porque nós já estamos aqui há décadas à frente das câmeras de televisão. A SIC TV é uma emissora consolidada no estado inteiro. A Record TV é a segunda maior rede de televisão desse país. O que nós estamos aqui a fazer é tentar contribuir com a administração, que eu disse, tem vários pontos positivos. No geral, a administração do prefeito Wildon Chaves melhorou muito a cidade em vários pontos. Agora, lamentavelmente, na saúde, que trata de vidas humanas, aí está perdendo o jogo, está perdendo a guerra, está perdendo a briga. E aí nós não podemos nos calar, porque nós também temos responsabilidade com o nosso telespectador, que é, acima disso, faz parte da população. As pessoas que clamam por um melhor serviço de saúde. Porque isso está inserido, previsto na Constituição desse país. E não tem ninguém que procura um posto de saúde, uma UPA, que não contribua de alguma forma com os seus impostos para que essas estruturas funcionem e acabam não funcionando. Mas enfim, o Cremero está se posicionando de uma forma ácida, porque o Cremero também se sente atingido com isso, porque os seus profissionais, o nome dos seus profissionais está em jogo. E é claro, os maus profissionais, e disse aí muito bem claro, e eu acredito, até porque ele chegou a dizer em determinado momento, doutor Andrei, no programa de rádio, vários médicos, agora nos últimos meses, no ano passado, perderam o seu registro de médicos aqui em Rondônia, porque agiram de forma equivocada. Então o Cremero trabalha de forma silenciosa e eu não tenho por que não acreditar, até porque ele colocou à disposição minha e da população, é só ir lá para olhar os documentos, e estão lá porque são públicos, os processos que foram abertos e que médicos foram punidos da forma mais dura possível, que é a perda do seu registro profissional, onde a partir daí não pode mais exercer a sua profissão. Então eu não tenho por que duvidar do Cremero. E eu folguei em saber, quando me foi confirmada a presença do presidente do Cremero na rádio, e que daria entrevista para nós hoje, como deu. Por quê? Porque a primeira coisa que eu disse, é fundamental que o Cremero venha a público, até para separar o joio do trigo, para salvaguardar o respeito que tem que se ter com os bons profissionais. Porque bons profissionais e maus profissionais tem em qualquer lugar. Tem no meio dos radialistas, dos jornalistas, tem pastor, tem padre, bom e ruim, e tem médico bom e médico ruim.
E graças a Deus, sempre eu estou falando da minoria. Esses que destoam, eles não são a regra, eles são as exceções. Inclusive no serviço público. Você discutiu hoje o João Aramaio, como presidente do Conselho Municipal de Saúde, foi muito claro. Olha, nós temos grandes profissionais da saúde, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, profissionais que trabalham em outras áreas da saúde, anestesistas, e claro, os médicos, excelentes. E tem uma meia dúzia que atrapalha e que faz um estrago, claro que faz. Então é preciso que alguma coisa aconteça. E eles hoje, no rádio e na televisão, isso está gravado, chegaram a dizer aquilo que eu disse ontem e que eu disse antes de ontem. A saúde da administração passada para essa, que já era ruim, é bom que se diga, piorou. Piorou. Lamentavelmente. A gente quer que melhore. Até porque tá aí a nossa indignação. Ora, toda a nossa tristeza, toda a nossa angústia, ela é justificada. Nós perdemos a dona Rosineide Bazan. Nós perdemos. Há 15 dias atrás, perdemos um outro cidadão, um outro paciente, que também morreu nas mesmas condições. Então, o que se quer, na verdade, nesse momento, Meire Santos, e acho que nós estamos conseguindo, é promover, através do nosso posicionamento forte aqui, respeitoso, é bom que se diga, respeitoso, é bom que se diga, mas forte, indignado, é promover um grande debate e uma grande revolução a partir de agora da Secretaria Municipal de Saúde, com a participação do CREMERO, do Conselho Municipal de Saúde, que já reclamou hoje que não está sendo ouvido na atual administração. A entrada forte do Ministério Público, que tem os promotores que cuidam da área da saúde, Tribunal de Contas, esses organismos de fiscalização todos têm que entrar no jogo e ajudar o prefeito Wildon Chaves a resolver. Eu, particularmente, quer dizer, o que eu falei ontem, que tem que fazer uma intervenção, quer dizer, é uma meia-verdade. É uma meia-verdade. Eu estou aqui também para provocar. Eu estou aqui também para instigar. Como eu digo sempre nesse programa. Eu estou aqui para mexer com os brios de todos aqueles que precisam de uma sacudidela. Eu acho que ainda dá para essa administração tentar resolver as coisas, com a ajuda de, não sozinha, o doutor secretário municipal de saúde, Orlando Ramírez, tem reclamado de um alto número de atestados médicos. Médico dando atestado para médico para não ir trabalhar. Claro que tem que saber a origem desse atestado, a razão desse atestado, se são os mesmos médicos, se realmente eles estão numa situação que estão impossibilitados de trabalhar. Tem que ver isso, mas tem que saber até que ponto isso é real. E aí o doutor Orlando Ramírez se desvítima disso e ele está certo em pelo menos levantar essa questão. É claro que o problema da saúde não é porque só a falta de médico, não. Se você for agora num posto de saúde e pedir os medicamentos que são necessários, por exemplo, para como é que é? Diabetes, você não vai ter. Se você for agora fazer um determinado curativo, dependendo de onde você for, você não vai conseguir fazer o curativo. Se você precisar de medicamentos, esses que são distribuídos em série para as pessoas que necessitam, você não vai encontrar, porque não tem. E alega-se, mas o problema é a licitação. Ué, a Secretaria de Saúde, e o doutor José Carlos Coutinho nos confirmou hoje, tinha uma comissão de licitação dentro da Secretaria para tentar
tentar agilizar, e agilizava de alguma forma. Não era uma Brastemp, não. Mas, enfim, agora, o primeiro ato da nova administração, do prefeito Wildon, foi tirar a comissão de licitação de dentro da CESAL e botou junto com as demais. É claro que ficou tudo misturado e a demora agora, que já era grande antes, agora ficou uma coisa interminável. Piorou. Isso foi confirmado hoje pelo José Carlos Coutinho e pelo José Aramaio, que é o presidente do... Deixa eu ver se é José mesmo. João Aramaio, que é o presidente do Conselho Municipal de Educação, que diz que não é ouvido. Então tem uma série de situações, sabe, que o caso como é que é o centro de especialização lá? Centro de Especialidades Médicas? Meu nome é SEMI. Só corrigindo, é o Conselho Municipal de Saúde. Saúde, eu falei educação? Educação. Mas é coisa da idade, tá bom? Idade. Isso aí eu mereço perdão, porque, né? Então quer dizer o seguinte, quando se falou em tirar grande parte dos médicos do SEM, o Zé Carlos Coutinho mandou um WhatsApp para mim, acho que há 6 meses atrás, isso não vai dar certo, como não deu. E hoje, esse desmonte do SEM foi duramente criticado pelo presidente como é que é? Cremero. Do Cremero. Eu tô num problema de Eu tô aqui sigla. do lado. Me ajuda aí. Tu tá aí pra isso. Se tivesse na UPA um remédio pra memória, eu ia lá buscar, mas não tem. Pois não tem, eu já fui e não tem. Então é o seguinte, virou uma palhaçada, né? Enfim, postura, moça, postura. Ontem fiquei preocupado com o seu coração, aí hoje tô dando uma aliviada aí. Eu recebi de mensagens ontem e hoje por causa desse negócio, olha, eu tô uns 3 dias aí, olha, na fila pra ir, lá, olá, não sei. Bom, seguinte, onde é que nós estávamos mesmo? Tá falando do quê? O presidente do Cremero, né? Do SEM. Então ele também disse hoje, olha, desmontaram. E aí chega lá a senhorinha que trata com aquele cardiologista, ela chega lá e diz, olha, agora, não, tem que pegar 5 ônibus para chegar no cardiologista que atende ela, que está agora num posto de saúde não sei de onde. Quer dizer, piorou a vida das pessoas, a vida do cidadão piorou. Então tudo que o Estado faz tem que ser para melhorar a vida das pessoas. Quando não melhora, vira o que está virando. Então, agora, estão fazendo recadastramento agora. Hein? Estão fazendo recadastramento, certo? Nós estamos no 13º mês da administração. Eu até admitiria, não, fizeram no 2º mês, mas não, nós estamos no 13º mês, então agora estamos fazendo um recadastramento para a gente saber, não sei o quê. Isso já era para estar sendo feito. E recadastramento, você faz uma vez e fica acompanhando. Mudou para cá, mudou para lá, mudou para lá. Não precisa fazer o recadastramento 1, 2, 3, 4 vezes. Não. Você quando muda de administração, você quer se posicionar, mas fez. Não precisa mais. Aí você vai acompanhando. Fez o recadastramento, sabe onde está cada um? Bom, agora o médico tal vai para lá, para cá, para cá, para cá. Quer dizer, é um trabalhinho fácil de fazer. Não precisa nem computador, vai da mão. Vai com caneta Bic e papel. Risco aqui, ó. Foi pra cá, certo? Agora, vamos fazer agora um recadastramento. Eu não acredito num negócio desse. Pra saber como é que tá a distribuição, não sei do que. Sabe? Então, estamos solucionando uma coisa que já era para ter sido feita no primeiro dia. Bom, agora, de novo a mensagem. Não fique achando que nós estamos aqui fazendo um carnaval. Não, isso dói pra gente, isso é ruim pra gente. Eu durmo mal, eu fico preocupado, eu fico chateado. Será que eu não cometi alguma injustiça com alguém? Será que eu não exagerei com alguém? Será que aquilo que eu falei não atingiu lá a pessoa, a família? Eu fico, é ruim isso. Porque eu também sou um ser humano, também não gosto de ser criticado de uma forma
embora séria, sem qualquer outro interesse, senão o bem da administração e, acima de tudo, da população. Isso é o nosso papel, é a nossa obrigação. O prefeito tem o dever de administrar e nós aqui temos o dever de defender os altos e mais profundos e singelos interesses da população. Senão isso aqui não tem razão de ser. Aí fica botando, a gente bota desenho do Pica-Pau aqui o dia inteiro. O dia inteiro. Capaz de dar até mais audiência. Então, o Pica-Pau é uma brincadeira. Então, mas o que eu quero dizer com isso, gente, até pra gente não deixar a coisa tão dura, o que a gente está fazendo aqui é tentando ajudar. Como eu sou um jornalista, eu não posso pegar um telefone e ligar para fulano faz isso, até porque ninguém vai me dar bola. O meu meio de trabalho, a minha ferramenta de trabalho é esse microfonezinho aqui e essa câmera. Eu só tenho isso. Então eu falo aqui, como eu disse, cuidando para jamais cometer nenhuma injustiça. Errar, a gente erra. Se errou e foi injusto, corrige logo depois. Mas não atingir jamais a honra de quem quer que seja, que isso é, ela não pode ser atacada de forma alguma, nem por engano. Agora, nós temos aqui a obrigação de sermos a voz dessa população que clama, que anseia e que merece ser bem tratada nos nossos postos de saúde, nas nossas unidades de saúde, nos nossos pronto-socorros e por aí vai. Só outro detalhe. Meu cara, eu vou repetir de novo. Como é que é o nome do secretário? Domingos Sávio, minha assessora. Domingos Sávio, pelo amor, eu já te falei 200 vezes. Eu explico, eu digo aqui, aí ele assiste e depois continua dizendo que eu falei em algum momento e eu não falei. Hoje o doutor José Carlos Coutinho, que foi adjunto dele, disse: o Everton não falou. E eu não estou preocupado, o Sávio agora vai ficar de mal comigo. O Sávio não fica de mal com ninguém e eu também não fico. Então nós nunca vamos brigar. Nós nunca vamos bater porque nós somos amigos. Agora, eu preciso que ele entenda que eu não estou sendo injusto. Quando eu falei tudo que eu falei até agora, o Sávio, ele fica entrando na cachola dele que eu estou dizendo que o caos de hoje é por culpa da administração dele. Não, jamais iria dizer. O que eu disse é o seguinte: o teu caos, o Sávio, não tem nada a ver com o caos atual. Cada um tem o seu caos. Você é dono do seu caos e responde pelo caos da saúde na época que você esteve à frente. Everton, vamos aproveitar que você está falando do Domingos Sávio. O ex-secretário de saúde do município falou sobre esse assunto e confirmou a farra dos atestados que os profissionais faltosos costumavam apresentar na época dele. Olha só. Já era de lá. A notícia sobre a morte da dona Rosineide Bassan acendeu a luz vermelha na saúde pública. O ex-secretário de saúde, Domingos Sávio, disse que na sua gestão a pasta gastava cerca de 26% do orçamento mensal, ou seja, bem mais do que o previsto por lei. Segundo ele, haviam 370 médicos trabalhando, um número insuficiente, mas que na medida do possível davam conta da demanda. A gente tinha naquela unidade 2 médicos clínicos no plantão 24 horas e tínhamos um médico pediatra. Aqui no Ana Adelaide a gente tinha 3 clínicos e 2 pediatras no plantão. Na UPA Leste a gente tinha 6 médicos clínicos no plantão. Na UPA Sul, que o movimento é um pouquinho menor, a gente tinha 5 médicos clínicos no plantão. Então a gente não pode aceitar hoje dizer que o que está acontecendo hoje é em função, até porque o número de médicos que tem hoje é o mesmo que tinha na nossa época. Em relação à farra dos atestados que os profissionais apresentam para não poderem trabalhar, ele disse que isso é bastante comum. É comum. Hoje se fala bastante no médico, talvez em função desse óbito, mas não só do médico. São 4.000 funcionários. Então, onde tem 4.000 funcionários, vai ter atestado médico, não tem como não ter. Se esses atestados médicos eles são graciosos ou não, isso não compete ao secretário ou ao ex-secretário, como no nosso caso, discutir. Por quê? Porque tem uma junta médica que vai analisar.
Então, esse testado é apresentado, essa junta médica diz que é legal, a gente não discute. Então, o que nós buscamos à época foi meios de gestão de fazer com que esse atestado se transformasse num problema menor do que ele era, buscando um meio de uma substituição imediata. Domingos Sávio discorda de alguns comentários feitos, mas concorda que a saúde pública está um caos. Queria apenas deixar claro que nós não concordamos com a posição de que o caos foi gerado por a gente. Nós deixamos organizado. Nós deixamos, não ampliamos, não melhoramos do que vinha lá do secretário Pimentel, que tinha muito mais recursos das usinas para trabalhar do que nós tivemos, né, com todas aquelas crises de enchente, coisa mais que aconteceu na nossa gestão, mas não é desculpa, nós não ampliamos, mas nós mantivemos, nós procuramos fazer o básico, já que não tinha condição de melhorar. Isso ele falou para mim. Ninguém disse isso em momento algum, meu caro amigo Domingos Sávio. Agora, tem umas correções para fazer. Ele disse que tinha 300 e alguma coisa de médicos e hoje tem o mesmo número de médicos. A informação que foi entregue hoje para nós pelo Cremero, aliás, alguém da administração disse que tinha hoje 500 médicos. Na verdade, o Cremero assevera e assegura que tem 490 médicos hoje. Ou seja, razoavelmente mais do que tinha na administração do Domingos Sávio, que ele fala em 300 e alguma coisa. Então, nós temos hoje mais médicos que nós tínhamos antes. Se confirmar-se o número de 490 médicos, que eu não tenho por que duvidar. O prefeito falou, o Sérgio Pires adiantou para nós, falou em 500 médicos. Deve ter arredondado. Mas o doutor Andrei disse, não, são 490, porque o Cremero está acompanhando tudo isso muito de perto. Com relação ao Ana Adelaide, ele falou uma coisa certa. E lembra muito bem, o Ana Adelaide funcionou. Bom, no tempo do Roberto Sobrinho era uma maravilha o Ana Adelaide. Vamos fazer justiça. Né? Na administração do Mauro Nazif, do Domingos Sávio, funcionava bem o Ana Adelaide. Tinha seus problemas aqui e ali, mas era uma unidade muito bem estruturada. Hoje, virou um postinho. Virou um postinho que, se funcionasse, estava bom, mas não funciona. Lamentavelmente. Por falta de material, por falta de condições, por falta de tudo. Né? Então, é um problema seríssimo que nós estamos aí assistindo e que nós esperamos que, com a ajuda de todos, nós possamos, daqui a 6 meses, quem sabe, dizer, bom, agora a saúde. Agora, se não houver essa chacoalhada que a gente está dando aqui, e as pessoas estão respondendo a essa chacoalhada, né? E realmente a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então temos aqui trazer à tona essa discussão toda para que as coisas aconteçam.